Olá, bom dia a todos. Nós, como é praxe, agradecemos imensamente a presença de todos aqui, né? E quero agradecer mais uma vez a oportunidade de poder preparar um material, né? A gente fala que palestra é sempre uma troca, e porque envolve pensamento, como tudo, né? Então, tudo começa no pensamento, a gente plasma primeiro pelo pensamento, e a nossa vida vai se moldando dessa forma. Então, nós nos conectamos com o fluido cósmico por esse pensamento. E hoje aqui, ao mesmo tempo que eu estou, por um tempinho curto, nessa posição de trazer um tema, nós estamos trocando informação o tempo todo. Então, sem falsa modéstia, né, a gente não está aqui como arauto da sabedoria, e praticamente tudo que a gente separa é de Jesus, é dos ensinamentos de Allan Kardec, de espíritos evoluídos como Chico Xavier, entre outros, né? Então somos eternamente aprendizes. Embora já seja um clichê essa frase, ela é muito verdadeira, né? Então eu separei o tema de hoje como temas do Evangelho, mas centralmente, né, essa conversa ela vai ser mais voltada para o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele é intitulado Sede Perfeitos. E só pelo título já dá um friozinho na barriga, né? Porque olha o convite, Sede Perfeitos, e aí a gente começa a pensar, fazer nossas reflexões, mas como é que nós vamos chegar nessa perfeição? Se o modelo que a gente tem é Jesus. Então, quando a gente lembra dele e vai falar algo a respeito dele, eu aprendi com uma pessoa que eu admiro muito, que nós deveríamos pedir licença para falar de Jesus. Não porque ele é melindroso, né? A gente ainda é, mas ele não. Mas pela categoria dele, de tanta sabedoria, pelo objetivo, pela missão com que ele veio nos trazer todo esse ensinamento, que literalmente é a chave para que nós possamos nos conectar com a espiritualidade, com o nosso desenvolvimento moral, né? Então, quando a gente para e pensa o que eu estou fazendo aqui neste momento como espírito, nós estamos aqui para melhorar moralmente. E o caminho, a verdade e a vida, como disse ele, é o seu Evangelho, é o legado que ele nos deixou. Então, dentro desse capítulo, gente, ele é um capítulo estruturado, eu não vou falar de todos os itens, mas são temas do Evangelho porque nós vamos transitar entre eles, mas de forma resumida, obviamente, né? Então, Allan Kardec estrutura esse capítulo com os chamados caracteres da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas, parábola do semeador, instruções dos espíritos. Dentro da instrução dos espíritos, ele coloca subtítulos que são o dever, a virtude, os superiores e os inferiores, o homem no mundo e cuidar do corpo e do espírito. Então tem bastante informação lá. E nós vamos recortar aqui a parábola do semeador, que é conhecida da maioria de nós. Então eu vou ler, isso está em Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 9. E vou ler como Kardec coloca então nesse capítulo. E ele diz assim: aquele que semeia saiu a semear, e semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas levantando-se o sol, as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes crescendo as abafaram. Outra finalmente caiu em terra boa, e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir.
como Jesus falava, né, muitas coisas no sentido figurado, entre aspas, ele usava as parábolas para fazer com que aquelas pessoas chegassem até o ensinamento, né, atingissem então tanto o coração como as mentes, como diz Fernando aqui, daquelas pessoas naquele momento, que eram mais simples, até do ponto de vista de desenvolvimento intelectual. Há algumas explicações a respeito dessa palavra, é o que a gente, dessa parábola, é o que a gente vai comentar aqui inicialmente. Então essa semente, né, nós temos 4 situações. Uma semente caiu ao longo do caminho, ou parte, e os pássaros vieram e comeram. Uma das interpretações para isso, a semente é o quê, né? Vamos voltar um pouquinho. O que é a semente? A semente é o Evangelho de Jesus. São os ensinamentos que ele veio nos trazer. E os 4 momentos diferentes aqui somos nós. Onde é que nós nos encontramos nesse momento? Momento atual, momentos passados, né? Mas eu digo nós enquanto humanidade. Então, aquela semente que caiu e não aconteceu, ela não teve nem oportunidade de germinar. O pássaro logo veio e comeu. Isso representa aquelas pessoas que têm o contato com o Evangelho de Jesus, ou pelo menos com o nome dele, e não acreditam em nada do que ele veio trazer como mensagem. E tudo bem, porque nós não estamos aqui para julgar. São os momentos, né? São as convicções. A outra semente que caiu em lugar pedregoso, que não havia muita terra, chegou a germinar. Mas como era pedregoso, não tinha profundidade em sua raiz, o sol logo veio e a queimou. Então são aqueles que entraram já em contato com o Evangelho. De alguma forma o Evangelho chamou a atenção, despertou algo, mas isso foi muito superficial. Qualquer outra situação do dia a dia faz com que desacreditem nisso. Então ainda está transitando na superficialidade em relação aos ensinamentos do Mestre, né? A semente que caiu nos espinheiros, uma das interpretações é que esse espinheiro representa todas as dificuldades que nós temos no dia a dia, ou as facilidades que nós temos no dia a dia. E as facilidades às vezes podem nos deixar embotados para esse ensinamento do Mestre. Por exemplo, riqueza em excesso, prazeres em excesso, facilidades nesse sentido, do ponto de vista material. Né? Às vezes nos afastam um pouco de Deus. E quando nós temos dificuldades, aí nós nos lembramos de Deus, pedimos ajuda ao anjo da guarda. Então, uma das interpretações está relacionada a isso. E a última parte dessas sementes, que foi o que caiu em terra boa e produziu frutos. Essa terra boa representa aquela pessoa, né? Aquele indivíduo, aquele grupo que se afinizou com os ensinamentos que ele veio nos trazer. Seja por meio de rituais de uma determinada religião ou não, seja puramente pelo aspecto cristão de ensinamento que ele veio nos trazer. Então, sendo cristão na essência, vamos dizer assim. E que aí isso vai se multiplicar. Vai se multiplicar. Podemos interpretar isso como ações. Nossas ações se multiplicam no bem, porque seguimos os ensinamentos do Mestre, do ponto de vista moral, né? E o caminho do bem é o maior de todos. Ou se multiplicam porque, através do exemplo da mudança, da corrigenda que nós fazemos em nós mesmos, pelo exemplo, nós acabamos influenciando outras pessoas ao nosso redor. E como a gente sempre diz de forma repetida, essas outras pessoas são os próximos mais próximos e assim por diante, né? E o próximo mais próximo está dentro da família. Então, às vezes, a gente precisa de algum tempo que, na nossa visão ainda muito estreita do que é uma existência, né? Que a gente acha que 80, 90, 100 anos é muito tempo, e não é. Então, a gente fala, nossa, mas demorou 10 anos para o meu exemplo influenciar um filho meu, uma filha minha, um irmão, mas 10 anos ainda é muito pouco, né? Emmanuel faz uma comparação da nossa existência como se fosse apenas um dia em relação à eternidade.
Então, cada existência nossa aqui, que dure encarnação, né? Vamos colocar uma média aí de 80 anos. Ele coloca isso como se fosse um dia, ou seja, é um piscar de olhos, a gente está voltando para o plano espiritual. Então é muito relativo isso. Nós começamos a nos afinizar a entender melhor isso depois que nós aceitamos que há algo depois da morte, porque senão é uma conversa infrutífera, né? Não vai, a gente tem cada um no seu momento, né? E quando a gente fala desse comportamento cristão, aí não pelo nome obviamente, mas eu gosto muito de Lucas, esse termo cristão foi Lucas que cunhou, porque inicialmente um dos termos usados era os homens do caminho, e tinham outros que eles utilizavam, né? E numa das reuniões, porque Lucas viajava muito também, assim como Paulo, numa das reuniões ele propôs, né, para o grupo, falou, olha, por que nós não, já que vem de Jesus o Cristo, por que não nos intitulemos cristãos? Né? E aí não vai ter mais uma região que às vezes usa um termo, outro. E o grupo gostou muito da sugestão dele, e a partir daí é que o termo cristão apareceu. E por que eu estou falando disso? Porque eu falei lá no começo que independente de religião, rituais, dogmas, né, o Cristo não criou nada disso. Então, quando tem a passagem do mãos não lavadas, né, que a gente sabe que está muito ligado à forma, ele fala, toda árvore que meu pai não plantou será arrancada. E como é que Kardec interpretou isso? Né? Toda árvore que meu pai não plantou será arrancada. São todos aqueles rituais criados pelo homem para a religiosidade, no caso a passagem é com os fariseus, e que não foi criado nada daquilo por Deus ou pelo próprio Jesus. Porque ele mesmo não criou a igreja, não criou nada disso. Né? Ele veio como um modelo de transformação para nós. Tá bom? Esses dias conversando com uma pessoa mais jovem, né? E falando que eu era meio retrógrado e tal, eu literalmente sou do século passado, então tem até um certo sentido nessa conversa. Mas de que a gente fala de Jesus, mas tudo isso, né, que a conversa era sobre transgressões. Eu sou jovem, vou transgredir e tal, eu falo, olha, estuda um pouquinho de Jesus que você vai ver que ele é o cara que mais transgrediu tudo dentro dos ensinamentos dele, no bom sentido. Não, porque a gente quer ser fora da curva, porque mais um falou, não tem pessoa mais fora da curva do que ele. E contextualiza isso no período dele, que você vai ver como ele foi fora da curva. Ele foi tão fora da curva que acabou crucificado, que era um dos métodos mais cruéis de morte naquele período, né? Então esse Jesus que vem nos trazer aqui nesse capítulo Sede Perfeitos, voltando para o nosso tema central, eu separei também uma passagem aqui, é uma lição na verdade, né? É do livro Caminho, Verdade e Vida, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Só vou colocar meu óculos aqui, não falei para vocês que eu sou do século passado, gente? Agora não dá mais. E Emmanuel recorta um trecho do Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9, diz assim, né? Jesus, eu sou a porta. O título dessa lição a lição 178, a porta divina. E tem uma frase de Jesus assim, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Então vamos ver o que é que Emmanuel nos ensina com isso aqui, né? Ele diz assim, nos caminhos da vida, cada companheiro portador de expressão intelectual um pouco mais alta, converte-se naturalmente em voz imperiosa para os nossos ouvidos. A cada pessoa que segue à frente de nós, abre portas ao nosso espírito. Os inconformados abrem estradas à rebelião e à indisciplina. E aqui a gente para um pouquinho, e essa reflexão é necessária. Nós precisamos pensar, onde é que a gente está transitando? Se a gente realmente se afinizou com o Evangelho de Jesus, é lícito que nós tenhamos, às vezes, momentos de inconformação, mas a gente não pode transitar mais na rebelião e na indisciplina. Né? Inconformado eu também fico, todo dia com várias coisas, mas olha só, né? Vamos repetir a frase. Os inconformados abrem estradas à rebelião e à indisciplina.
Então podemos nos inconformar? Certamente. Jesus se conformou com várias coisas. Tanto é que ele veio trazer um modelo de mudança, né? E há inúmeros exemplos dele em relação a isso, no sentido de nos educar. Mas nós não podemos estar aqui, abrindo estradas à rebelião e indisciplina. Aí a responsabilidade é nossa. Ela é muito maior, porque como disse o Fernando, né, na prece, o nosso mundo é esse mundo aqui. Tem frio, tem sol, tem dia que está gostoso, tem dia que não está, não agrada todo mundo. Mas isso não pode ser motivo de nós perturbarmos mais a situação em que nos encontremos. Não se a gente realmente já se afinizou com o Evangelho de Jesus. Né? Se a gente não se afinizou, tudo bem. Tudo bem. Né? Porque como nos é dito, é que o homem, no livro dos Espíritos, ele erra muito mais por ignorância do que por maldade. Então, tudo bem. Quem ainda não se afinizou, não conheceu, né? Se a gente voltar lá na parábola do início, né? Quem ainda é aquela semente que o pássaro comeu e não se afinizou com ele, tudo bem. E Emmanuel continua dizendo assim: os velhacos oferecem passagem para o cativeiro em que exerçam dominação. Os velhacos oferecem passagem para o cativeiro em que exerçam dominação. Velhaco, qual que é a figura de velhaco? É aquele que está sempre querendo tirar vantagem de alguma forma, não é? Em alguma situação em que ele já sabe algo lá na frente, e às vezes se utiliza muito da ingenuidade, não vou dizer também inocência, né, de outros, para exercer o que? Dominação. Isso pode começar dentro do nosso lar, como a gente falou do próximo mais próximo, e isso pode se estender a qualquer esfera. E não, mais uma vez, Emmanuel não está julgando, ele está instruindo. Cada um tem o livre-arbítrio, né? Os escritores de futilidades fornecem passaporte para a província do tempo perdido. Precisamos então, qual é o tipo de leitura? Qual é o tempo que a gente está gastando nosso, que é tão precioso, né? Com o tipo de leitura. Porque aqui está dizendo que é um passaporte para a província do tempo perdido. E tempo perdido não retorna mais. Aliás, não é uma frase minha, de Emmanuel também, que diz assim, que as oportunidades voltam, mas as situações são diferentes. Então, às vezes, ter fé, lógico que tem que ter fé, né? Eu deixei passar essa oportunidade, mas eu tenho fé que vai ter outra. Vai, mas às vezes a situação não é tão favorável. E aí a gente pode sofrer um pouquinho mais. E aí, se você voltar lá no inconformismo, você vai para a rebelião e indisciplina. Então, está tudo ligado nesse pensamento, né, de corrigenda. Por que o Espiritismo tem uma proposta que muitos às vezes não ficam? Porque ele exige de nós. Não tem, eu vou comprar um pedacinho no céu, não tem nada disso. Né? E isso é espontaneamente, ninguém, né, entrou em contato e falou, isso aqui não dá para mim não. Aliás, já teve parente meu que falou assim, não, eu estou saindo da doutrina espírita, vocês só falam de sofrimento? Não entendeu a mensagem, né? A gente não está falando de sofrimento, a gente está falando de como lidar com os nossos sofrimentos, é bem diferente, né? E Emmanuel continua assim, os maledicentes encaminham quem os ouve a fontes envenenadas. E André Luiz, sobre a maledicência, fala, quando você receber um amigo, isso está no livro Respostas da Vida, quando você receber um amigo, não fale de coisas ruins com ele, exceto se você primeiro anuncie isso, fale, eu preciso desabafar com você, meu amigo, porque amigo é amigo, e o amigo de todas as horas é Jesus, né? Mas aí o amigo fala, então, tudo bem. Mas às vezes o amigo vem nos fazer uma visita com outro espírito. É lícito a gente poder desabafar? Precisamos, senão a gente implode, né? Ou explode, ou as duas coisas. Precisamos. Mas André Luiz fala assim, que quando alguém te visitar com outro espírito, não fale de maledicências. E aí ele continua e faz uma pergunta, você serviria um bolo envenenado ao amigo? Então é isso que está sendo dito aqui, né? Que os maledicentes encaminham quem os ouve a fontes envenenadas. Então, se chega um assunto para nós que não tem elevação alguma sobre alguém, se a gente conseguir fazer esse exercício, é melhor parar por ali. Isso também não é instrução minha, de André Luiz. Corte imediatamente.
Pare aquilo por ali. Ouça, tá bom, ok, mas não passe isso para frente. Então é um exercício. Tem dia que a gente consegue, tem dia que não consegue, né? Somos seres humanos. Mas já é um exercício. É esse despertar que vem alinhado todo com o ensinamento do Cristo, é que nos chama a sermos pessoas diferentes. Né? Não no sentido de soberba, de nos acharmos melhores, mas sermos diferentes, irradiarmos uma vibração diferente. As pessoas terem o prazer de chegar próximo de nós e sentir algo que é bom. Né? E então é um dos convites aqui na lição. E ele continua assim: os viciosos quebram as barreiras benéficas do respeito fraternal, desvendando despenhadeiros onde o perigo é incessante. Os preguiçosos conduzem a guerra contra o trabalho construtivo. Os perversos escancaram os precipícios do crime. Ainda que não percebas, várias pessoas te abrem portas. Lembra qual que é o título da lição? A porta divina, né? Então, ainda que não percebas, várias pessoas te abrem portas, cada dia, através da palavra falada ou escrita, da ação ou do exemplo. Examina onde entras com o sagrado depósito da confiança. Muita vez, perderás longo tempo para retomar o caminho que te é próprio. Não nos esqueçamos de que Jesus é a única porta de verdadeira libertação. Está aí o alinhamento de Emmanuel com o título, que é a porta divina, né? Através de muitas estações no campo da humanidade, é provável recebamos proveitosas experiências, amealhando-as à custa de desenganos terríveis. Mas só o Cristo, no clima sagrado de aplicação dos seus princípios, é possível encontrar a passagem abençoada de definitiva salvação. Então, por isso, né, está no livro Caminho, Verdade e Vida, Jesus realmente é o nosso caminho. E voltando ao capítulo, né, que é a coluna central aqui da nossa discussão de hoje, que é o Sede Perfeitos, dentro dessas características, né, está o homem de bem, que é o que nós comentamos sobre essa passagem, os caracteres da perfeição. E Allan Kardec separa mais um trecho do Evangelho de Jesus, nessa parte caracteres da perfeição, e que é Mateus, né, que traz, ele diz assim: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque, se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis nisso? Claro que tudo que é voltado para o bem tem recompensa. Tudo. Né? Então a gente deve amar aqueles... Mas o que está dizendo aqui Jesus não é um exercício muito mais difícil a gente conseguir amar aqueles, como ele disse aqui, que nos perseguem, que nos caluniam, que por alguma razão são nossos inimigos, né? Então isso é mais difícil. A partir do momento que a gente consegue amar esse inimigo, né, a transformação do nosso espírito é maior, então isso vai ter um valor maior. E ele continua nessa passagem assim, de Mateus: não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros. Está sendo diferente dos outros, né? Essa é a pergunta. Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, essa última frase, né, que é sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, Allan Kardec traz a seguinte explicação: pois que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta proposição, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Se a criatura fosse dado ser tão perfeita quanto o Criador, ou seja, quanto Deus, tornar-se-ia ela igual a este, o que é
é inadmissível. Eu ia falar impossível, né? Mas é impossível também. Porque lá no começo da discussão do Livro dos Espíritos, quando se explana a respeito de Kardec, pergunta muito sobre Deus, ele faz uma observação muito interessante. Se nós chegarmos à perfeição de Deus, então seríamos deuses. Então Deus ele não pode ser um só, que é o que a gente acredita. E é isso que Kardec está discutindo aqui. Qual que é o nosso modelo de evolução? A gente repetidamente fala disso aqui, né? Que é uma pergunta de Kardec também no Livro dos Espíritos. Qual é o modelo? E a resposta dos Espíritos é curta e simples: vede Jesus. Então Jesus é o nosso modelo de espírito perfeito, que habitou entre nós, né? Mas daí, se tornarmos todos nós deuses, é isso que Kardec está falando aqui. Porque Jesus falava no sentido figurado. E ele explica assim, olha, os homens a quem Jesus falava não compreenderiam essa nuance, pelo que ele, né, Jesus, se limitou a lhes apresentar um modelo e a dizer-lhes que se esforçassem para alcançar. Então Jesus, para resumir, né, resumir tudo isso e atingir essas pessoas naquele momento de forma mais rápida, que eram mais simples nesse sentido do desenvolvimento intelectual naquele momento, o que ele disse: vocês têm Deus como modelo, então devem se esforçar para ser perfeito como Ele. E está tudo bem, né? Muito bem. Na questão 97 do Livro dos Espíritos, falando sobre essa perfeição, né, que nós buscamos e o nosso espírito vem reencarnando para se depurar e melhorar e chegar até lá, Allan Kardec pergunta assim: existe um número determinado de ordens ou graus de perfeição entre os espíritos? A gente sabe que sim, né? E a resposta é: o número é ilimitado. A gente já percebe que nós vamos ter que estudar bastante, né? O número é ilimitado, pois não existe entre essas ordens uma linha de demarcação traçada como uma barreira. O que é que a gente pode extrair de pensamento a respeito disso? Que nós enquadrarmos tudo de forma a separar exatamente as coisas. Kardec era um professor, então muito dos raciocínios eles seguiam um certo padrão e procurando manter a didática para o entendimento. Mas a resposta dos espíritos é: o número é ilimitado para esse grau de perfeição e não tem uma linha assim tão certinha. Faz a gente pensar o quê? Que em algum momento nós podemos estar mais elevados num determinado quesito e menos em outro. E outros espíritos que habitam conosco de forma diferente e vice-versa. Então é uma lição, é uma instrução muito importante que os espíritos estão trazendo aqui, para esse nosso entendimento do quão vasto é o mundo espiritual, né? Pelo menos eu interpreto dessa forma, né? Podem-se colocar em primeiro lugar aqueles espíritos que tenham alcançado a perfeição, os chamados espíritos puros. Os da segunda ordem alcançaram a metade da escala. O desejo do bem é sua preocupação. Então ele está falando aqui das diferenças de onde é que se transitam esses grupos de espíritos, né? Os da última ordem estão ainda no início da escala. Os espíritos imperfeitos, caracterizados pela ignorância, o desejo do mal e todas as más paixões que lhes retardam o progresso. Então, questão 97 do Livro dos Espíritos. E entre a questão 97 e a 105, mais ou menos, é a respeito de todo esse tema que a gente está falando aqui, desse assunto, né? E Kardec vai estruturando com suas perguntas e a resposta dos espíritos e separa em espíritos de terceira ordem, de segunda ordem e de primeira ordem. Então vamos ver na sequência qual é a informação que os espíritos vieram nos trazer sobre isso, e aqui vai dar um tom de onde a gente está transitando mais ou menos, pelo menos uma ideia, né? Ele diz assim: espíritos de terceira ordem, chamados espíritos imperfeitos, caracteres gerais. Veja que tem mais explicações lá, né? Mas ele traz isso como um geral. Predominância da matéria sobre o espírito. Esse é o primeiro ponto, né? Propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes são consequências. Então, olha, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes são consequências.
têm intuição de Deus, mas não o compreendem. Então, esses são caracteres gerais dos espíritos de terceira ordem. Espíritos de segunda ordem, também chamados de bons espíritos. Características gerais. Predominância do espírito sobre a matéria. Então já mudou, né? Naquele outro era predominância da matéria sobre o espírito. Agora já é predominância do espírito sobre a matéria. Desejo do bem, enquanto os outros tinham desejo só no mal, né? Suas qualidades e seu poder em fazer o bem estão relacionados com o adiantamento que alcançaram. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. É aquela linha, né, que os espíritos instruíram naquela pergunta. Então não existe uma linha tão certinha. Estão transitando. Então nesses bons espíritos, olha, uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Compreendem Deus e o infinito e já desfrutam da felicidade dos bons. São venturosos pelo bem que fazem e pelo mal que impedem de ser feito. Espíritos de primeira ordem, também chamados de espíritos puros, caracteres gerais. Não sofrem influência da matéria. Ou seja, então já é outro plano, né? Não tem influência da matéria sobre eles, não necessitam mais da matéria como nós ainda necessitamos. Tem superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos das outras ordens. Por isso Jesus tinha moral para chegar, para curar, para afastar espíritos obsessores, né? Ele tinha... E isso se dá, a gente vê nas obras de André Luiz, no próprio Livro dos Espíritos, nas explicações de Kardec, de que isso é algo natural. Essa ascendência do ponto de vista moral é pela aquisição de valores que o nosso espírito já conseguiu. Eu não vou chegar e falar, vou aplicar o evangelho em você, então você vai embora. Dependendo do espírito, se eu for menos evoluído que ele vai rir. Vai falar, então tá, Lucas, vai, pode ir. Né? Isso é natural, é uma ascendência que ocorre pelo estado vibracional. Então, por esses valores morais que o espírito já atingiu. Né? Então, olha, superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos das outras ordens. Por que não só intelectual? Porque está cheio de espírito maligno que tem um intelectual lá em cima. Né? Basta a gente ver aí guerras e outras coisas e atrocidades nesse nosso planetinha mesmo, a gente não precisa falar de outros, né? E que, olha o tanto de arma que tem com uma tecnologia absurda. Você fala, mas como é que inventa um negócio desse? De precisão tal e tudo mais. São espíritos desenvolvidos intelectualmente, mas do ponto de vista moral, né? Uma das indústrias que mais lucra é a indústria da guerra, com armas e tal e tudo mais. Estou chovendo no molhado porque todos nós sabemos disso? Sim, mas por isso é dito aqui, superioridade intelectual e moral absoluta. Título, gente, quando chega no plano espiritual, é só ver a história de André Luiz, mas tem outras informações. Título depende do que nós fizemos com aquilo. Né? Então, eu ter o título de tal coisa, que o embaixador não sei do que aqui na Terra, dependendo do que eu fiz, não vai valer de nada. Né? Pelo contrário, aqueles que são menos conhecidos, às vezes, é os que brilham mais lá do outro lado. Então, a gente vai aprendendo com esses espíritos mais evoluídos, né? Já disse aqui e repito, por isso que Jesus não veio como um imperador romano, não veio como um modelo, ele veio no meio dos mais simples e humildes, que poderiam então ouvir realmente a sua mensagem, né? Esses espíritos, então, puros, eles não passam mais por provas e expiações, são mensageiros e ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Né? Então, é o que a gente também reforça aqui mais uma vez, quando Emmanuel diz que as leis morais do Cristo, elas são universais. Então, em qualquer planeta, de qualquer tipo de espírito evoluído, menos evoluído, tal, mas as leis morais elas não passam, né? Independente, elas são atemporais. Os homens podem entrar em comunicação com eles, olha que interessante. Com quem? Com os espíritos puros.
Então os homens podem entrar em comunicação com eles, mas bem presunçoso seria aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Fica aí uma pequena advertência, né? Então, mas bem presunçoso seria aquele que pretendesse ter esses espíritos puros constantemente às nossas ordens, porque eles também têm mais o que fazer, vamos dizer assim no português claro, né? Da mesma forma que a gente, quando auxilia algumas pessoas, nós também temos outros afazeres. São raras as situações em que a gente consegue ficar o tempo inteiro, ou se fica é por um período determinado. Você tira uma licença, vai acompanhar alguém enfermo, né? Mas depois você precisa retornar. Então, a gente pede a ajuda deles, nós somos atendidos, mas o tempo inteirinho eles estarem do nosso lado. E André Luiz ilustra muito bem um caso que eu já comentei aqui em outra palestra, que está no livro Missionários da Luz. Está no capítulo intitulado Passes, que é o capítulo 19. E ele fala que é o chamado caso de 10ª vez. Acho que agora vocês vão lembrar. Eu já falei outras vezes aqui. Esse caso de 10ª vez era uma pessoa que começou a frequentar o centro, tinha determinadas características, maledicência, intolerância, cólera, eram outras delas. E André Luiz está acompanhando a equipe espiritual naquele momento, e quando essa pessoa adentra a Câmara de Passes, alguém vem falar com o mentor de André Luiz, eu não lembro agora no momento, tá? Mas está lá, o capítulo chama Passes, tem vários casos, esse é só um deles, capítulo 19, livros Missionários da Luz. E André Luiz escuta a conversa, porque esse espírito chega e fala com o mentor dele, fala, olha, temos hoje um caso de 10ª vez. E André Luiz, sempre muito curioso, sempre querendo aprender muito, né? Ele fica atento e vê a conversa. E esse caso de 10ª vez era a 10ª vez que estava recebendo passe e os espíritos fazendo uma limpeza, literalmente, no perispírito desta pessoa, porque ele acumulava com todo esse comportamento dele manchas, é descrito dessa forma por André Luiz, que isso é estado vibracional, né? É energia. Manchas escuras ao redor do fígado, baço, e que durante o passe, então, era feita uma retirada disso com energias salutares, que é o que a gente recebe no passe. Mas que era a 10ª vez em que ele não mudava de comportamento. Então ele procurou o centro espírita e tal, pelos ensinamentos e tal, mas saía dali e continuava perpetuando esse tipo de comportamento. E aí foi dito que seria a última vez que eles fariam isso naquele momento, não é a última vez para a eternidade, não. Vamos interpretar, né, as coisas como devidamente. E André Luiz depois pergunta, mas como é que ele vai ficar? Então, se aí abandona, né? Cadê a bondade, então, né, dos espíritos e tal? Ele não perguntou isso, mas é isso que ele quer dar a entender. Vai ficar abandonado? E aí o mentor de André Luiz, né, naquele momento, o instrutor responde para ele que ele ficaria à mercê dele mesmo por um tempo. Que o sofrimento que então ele passaria com a sua atitude seria o fator de transformação para ele. Aí a gente volta lá no começo, a espírita só fala de sofrimento. Não, a gente segue o caminho errado e depois quer pôr a culpa em Deus. E que quando aí André Luiz fica curioso de quanto tempo isso duraria. Não é um tempo definido. Em algum momento ele vai despertar novamente. Então, mais uma vez é um chamado, né, para a gente pensar nas nossas questões e tentar melhorar. Na questão 117 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta assim, depende dos espíritos apressar seu progresso para a perfeição? E a resposta é, certamente, eles o alcançam mais ou menos rapidamente, segundo o seu desejo e sua submissão à vontade de Deus. Olha que interessante, né? Sua submissão à vontade de Deus, no sentido de se conectar com Deus, né? De aceitar que existe Deus, de se entregar para Ele nesse sentido, entregar nesse sentido figurado, abrir esse canal. Olha a primeira lição nossa lá que eu separei, né? Que é a porta divina, que é Jesus. Então, a gente está realmente abrindo esse canal para receber essas informações, né? Do nosso anjo da guarda, dos espíritos amigos, porque Deus atua sobre a gente através dos seus prepostos, né? E Jesus da mesma forma.
Então é tudo uma escala em relação a isso. E a gente se conecta com Deus, como é dito, ou com os espíritos perfeitos, é através desse canal que a gente abre pela prece. Né? E aí eles complementam assim a resposta. Uma criança dócil, é uma pergunta. Uma criança dócil não se instrui mais rapidamente que uma criança insubmissa? Fica a pergunta aí dos espíritos, né? Questão 119, também do Livro dos Espíritos, ainda nessa linha de pensamento, de perfeição, né? Deus não poderia isentar os espíritos das provas que deveis suportar para alcançarem a primeira ordem? Que primeira ordem? Primeira ordem de espíritos perfeitos. Como um passe de mágica, ele fala, vamos tirar todos os problemas do Lucas aí, ele já vai direto para o começo da fila. E a resposta dos espíritos é, se eles tivessem sido criados perfeitos, não teriam mérito para desfrutar os benefícios dessa perfeição. Tudo é meritório, né? Onde estaria o merecimento sem a luta? Aliás, a desigualdade que existe entre eles é necessária às suas personalidades. E a missão que eles cumprem nos diferentes graus da escala está nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Eu confesso que ainda o meu intelecto é bem limitadinho para entender tudo isso aqui, viu? Vou repetir um pouquinho, olha só. Aliás, a desigualdade que existe entre eles é necessária às suas personalidades. Até aí tudo bem. Nós vamos moldando a nossa personalidade com as nossas desigualdades e diferenças. Entendemos isso na evolução do espírito, né? O que é mais difícil para mim é assim, ó, a missão que eles cumprem nos diferentes graus da escala está nos desígnios da providência, para a harmonia do universo. E às vezes a gente acha que a nossa contribuição ela não vale nada, né? Mas olha o que está sendo dito aqui. Nesses graus da escala, nós estamos influenciando essa harmonia do universo. Então, se a gente é fator de perturbação ainda nessa existência, nós estamos nadando contra a corrente. A gente não está se afinizando com Cristo. Vai demorar um pouquinho mais para chegar nessa perfeição. E volto a fazer a pergunta que eu já fiz aqui, né? Depois que a gente resolve as questões que são importantes e básicas e que é necessário, que é de ter a nossa autossustentação, o nosso ofício, trabalho qualquer que seja, né? Desde que seja um trabalho honesto, digno, resolvemos isso, a gente tem que fazer a pergunta, o que é que estou fazendo aqui como espírito? Né? O que é que eu estou fazendo aqui como espírito? Porque a gente está contribuindo nessa harmonia ou desarmonia. Divaldo explicou uma vez, pessoal, que as guerras, elas começam, por exemplo, dentro dos lares, numa nação. Divaldo Franco, olha que interessante isso. Por quê? Porque é padrão vibracional. Vamos dar o exemplo mais conhecido de todos do Holocausto, né? De Hitler. Hitler teria feito alguma coisa se as ideias dele não tivessem reverberado na população que o apoiou? Inclusive no exército? Ele seria uma voz no deserto. Então, o pensamento coletivo de que tudo vai mal, de que tudo está ruim, de que só um é bom, o outro é ruim, só o outro... Essa comparação, ela é extremamente nociva para que nós tenhamos essa situação de harmonia. Então, começa a desarmonia dentro do lar. Esse é o desafio. Isso vai reverberar. Lembra quando a gente falou aqui de pensamento na palestra passada, que Silas explica para André Luiz, pensamento é como onda de elétron, é como se fosse rádio e televisão. Tudo que a gente está emitindo é captado, mas em algum momento volta. Então nós somos emissores e receptores o tempo inteiro. E a gente até brincou aqui, né? Falou que o pensamento, ele normalmente, isso é instrução de Silas também, as formas pensamento pairam sobre a nossa cabeça. A brincadeira foi sobre o quadrinho do gibi, né? Aquela nuvenzinha assim que está com um pensamento de alguma coisa, mas é literalmente aquilo lá, paira sobre a nossa cabeça. Se a nossa nuvem, a gente deixa ela mais ou menos clara, vamos dizer assim, esse pensamento plasmado, vai refletir em tudo. Então, é muito importante, né, esse nosso papel, por mais que a gente ache, mas eu não sou um espírito ainda tão evoluído, isso, aquilo, a gente não é mesmo, a gente vai errar muito, mas só o fato da gente ter despertado para os ensinamentos de Jesus,
Isso é de um valor imenso. Não sou eu que estou dizendo isso, é tudo que a gente estuda na doutrina espírita e qualquer outra religião vinculada aos ensinamentos de Jesus. Tem mais um monte de coisa, mas o nosso tempo chegou. Eu quero agradecer imensamente a paciência e a tolerância de vocês em me ouvir e a oportunidade mais uma vez, viu, gente? Muito obrigado.